Bom dia, Ana. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigado. Obrigada por estares aqui hoje, por decidires partilhar conosco e com milhares de mulheres, milhares de pessoas, a tua história. Eu acredito que muitas vezes, e por isso é que nós temos aqui este momento, Vidas com História, quando nós partilhamos a nossa história, provavelmente muitas pessoas que estão em casa se revêem nela. Com certeza. Se encontram nela e encontram na maneira como as pessoas que se sentam e partilham como saíram daquele abismo, uma forma destas pessoas também saírem do momento mau que possam estar a viver. Concordo contigo, Patrícia, porque um dos maiores objetivos que eu tenho atualmente na vida é poder mudar a história de muitos adolescentes e de muitos jovens com a partilha da minha história. Dando palestra, indo para as escolas, fazendo de alguma forma, partilhando nas redes sociais e aqui em plena televisão, meio que a gente revê erros nossos, falhas nossas, que é lógico que não queremos voltar a cometer, mas sabemos que quando partilhamos com outras pessoas e evitamos que essas pessoas também cometam os mesmos erros. Então é uma alegria estar aqui com vocês. E pronto, vamos falar um bocadinho, conversar um bocadinho quem é a Ana. Esta é a Ana Fernandes, é a minha convidada de hoje do Vidas com História. Eu sou a Ana Fernandes, sou psicóloga clínica e, acima de tudo, sou alguém que dedica a vida a ajudar outras pessoas. Minha história não começou assim. Infelizmente, aos 14 anos, acabei conhecendo o mundo das drogas, o mundo do crime. Me trouxe muitas consequências. Eu tive uma família que foi incansável, que esteve sempre presente. E acho que isso foi uma das coisas que me deu força para ver o quanto eu estava a ir para o mau caminho. Então, sentar com os meus pais e pedir ajuda foi como um pedido de socorro. Porque eu olhei para mim e eu disse que eu não queria aquela vida para mim. Então foi em 2010 que Deus me despertou. Eu não escolhi a psicologia me escolheu. O meu trabalho tem sido constantemente fazer as pessoas entenderem que a saúde mental é uma das formas de cuidar da nossa sociedade. Eu acho que o mais importante de toda a história triste é olhar atualmente e ver uma jovem guerreira, mãe, empresária, coisa que não é fácil no nosso país, profissional e que nunca desiste de ir atrás dos seus sonhos. Às vezes ajuda para tirar o que ainda está aqui dentro, né? Ou que algumas memórias nos provocam. O levar-nos a momentos difíceis. Eu acho que ao ver principalmente as fotos aí, o que mais me faz querer chorar ou mais me motiva é ver os meus pais. Eles são um casal de exemplo para qualquer um. Eu acho que todos nós devíamos ter pais como os meus. Meus pais trabalham já há muitos anos com ajuda e tratamento de jovens com problema de álcool e droga. Há mais de 30 anos. E ver uma filha a entrar para esse mundo, eu acho que foi uma das piores decepções que eu os dei durante a minha vida toda. Então, atualmente, o meu trabalho, a minha função também é fazer com que eles se orgulhem de mim, com que eles sintam que valeu a pena apostar em mim. Eu sou filha caçula de 9 irmãos, eu tenho irmãos adotivos, irmãos de pai e de mãe, e eu fui durante muito tempo aquela que todo mundo dizia que não ia ser nada, que não ia dar nada porque... Mas antes de tudo isso, antes de a filha que foi rotulada que não ia ser nada, que não ia dar nada,
A Ana na infância, como é que tu te lembras da tua infância? Tive uma infância muito bonita, muito bonita. Eu sou até hoje muito mimada por todos os irmãos e toda a família. Acho que por ser caçula e filha única dos dois, acabaram estragando um pouco de mimos, mas eu não tive, graças a Deus, problemas nenhum, sempre tive tudo, sempre tive aí as coisas ao meu dispor. E eu acho que isso às vezes também me machuca um pouco, porque eu não tinha muita justificativa de dizer que eu fui para certos caminhos porque não tive A ou não tive B. Infelizmente não posso estar aqui a pintar uma história que não teve. Então eu cresci no lar cristão, a ir à igreja, na escola, tudo direitinho, como uma criança deseja ter. Então foi uma infância muito bonita. Chegaste aos 14 anos, portanto a entrar ali na pré-adolescência. Eu digo na aborrecência. Na aborrecência e alguma chave ali mudou o caminho da tua vida. O que te aconteceu naquela altura? Muita coisa aí. Eu comecei meio que a descobrir o mundo nessa fase. Eu mudei de escola, foi uma dos gatilhos também, que acredito que ajudou muito. Eu fui para uma escola um bocadinho violenta, daquilo que eu não estava acostumada. Conheci um novo mundo, conheci novas amizades. E infelizmente, algo que eu falo sempre, e eu converso, ainda tive há tempos em um lugar que falamos sobre isso, nós somos seres sociáveis e nós queremos estar no meio dos outros, nós queremos estar no meio de um grupo, nós queremos ser aceites, nós queremos que as pessoas olham para nós em algum lugar e nos recebam. E eu desde pequenina fui sempre muito gordinha, então tive o dito chamado bullying, que era baleia fora d'água, eram nomes muito pejorativos. E quando eu mudo de escola, eu decidi não ser mais a que era ofendida, mas sim a agressora. E foi uma forma com que eu procurei de sair daquele buraco, porque eu não aceitava o meu corpo, eu não me amava, não me gostava. E nessa fase da adolescência, se tu não tens um acompanhamento, principalmente de saúde... Tu conseguias esconder essas tuas revoltas aos teus pais? Conseguia, porque eu sempre fui muito à vontade, muito para frente e muito dona de mim. Eles não desconfiavam que tu estavas a passar por estes traumas, por estes problemas? Nessa fase não. Quando tudo começou a descarrilar, quando eu comecei já a usar as drogas em si, aí sim... Tu lembras-te da primeira vez que tu experimentaste? Lembro, como se fosse hoje. Lembro do sítio, do lugar, da sensação, do que aconteceu depois, consigo me lembrar. Às vezes nós dizemos, ou achamos quando não sabemos da situação, que é por desatenção dos pais. Tu sentes que foi desatenção? Não. No meu caso, não. Eu sempre fui muito protegida até demais. Nós éramos acho que das crianças que para ir à festa tinha aquele horário de voltar, sempre muito controlado, porque filha de pais pastores é uma pressão ainda maior, que todo mundo tem os olhos virados para ti. Mas eu acho que, Patrícia, é mesmo um conjunto de várias situações. É querer estar num grupo, é querer ser aceite, é a autoestima baixa, é não ter a consciência do que o que eu estava a escolher era o caminho errado, provavelmente, porque tudo começou por uma simples curiosidade. Eu quis saber qual era a sensação. E por que muita gente ia para aí, que se realmente aquilo que falavam, se aliviava alguma dor, algum estresse, alguma situação que tu tinhas passado, se isso realmente era o que falavam. E fui. E quando dei conta já estava. E aliviou-te? Naquela altura sentiste que estavas no lugar onde tu querias estar? Porque depois vieram as consequências, mas naquela altura tu sentiste que, ok, estou a fazer a coisa certa, eu agora estou no meio de um grupo. Eu aprendi algo com a minha mãe, que ela faz um projeto na rua, que ela lida quase todas as semanas com jovens de rua. E eu me lembro de uma frase que ela usa muito quando está a conversar com jovens, que ela diz sempre que ninguém pode te mentir que a sensação que a droga traz não é boa, mas ela dura muito pouco.
são segundos. E ele é um ciclo completamente viciante. Então, quando tu estás lá, quando tu consomes, são 15, são 20, são 30 minutos de êxtase. E depois vêm as consequências. E as consequências são muito mais graves, muito mais fatais do que aqueles 30 minutos que tu tens de êxtase. Então, com certeza, as consequências foram sempre muito maiores do que os minutos que saboreaste e depois tens que usar outra vez, tens que consumir outra vez e tens que ir à procura. Tu jogaste durante quanto tempo? Aproximadamente de 4 a 5 anos. Muito tempo. Um bocado de tempo. Durante aquele tempo deves ter vivido, deves ter feito coisas que não te orgulhas nem um bocado. Não. Não. Eu acho que eu não posso apagar a minha história, Patrícia. E nem vou apagar, porque se eu sou a mulher que eu sou hoje, é porque eu tive que passar por alguma situação. E foi essa a história. Então, mas eu também não posso te dizer que eu tenho orgulho nela. Não tenho. Foram anos difíceis, foram anos que eu fiz coisas que não precisava ter feito. Estás a falar de quê? Olha, os furtos foram uma das coisas. Eu tive que furtar para conseguir pagar. Foram situações que eu me envolvi de várias outras coisas íntimas que doem até hoje, machucam. Porque a droga entra na nossa vida como um arco-íris. Muito bonito, muito lindo. Mas quando ela passa, é como se tivesse um vulcão ter passado por ela. E tu perdes a confiança da tua família, tu perdes carinho, tu perdes afeto, as pessoas olham para ti de uma maneira que tu mesma não acreditas em ti, porque não tem como alguém olhar para alguém que está a usar drogas, que tem que parar na cadeia para ser travada. Tu foste presa? 3 vezes. 3 vezes. E é difícil. É você sair e ver, olhar para os olhos dos teus pais e você não conseguir olhar para eles. Porque é só dor. Teve uma fase que a minha mãe e os meus irmãos olhavam para mim e diziam: você vai matar a mãe. Você, se não mudar, você vai acabar com a mãe. E naquela fase eu nem ligava. Eu saí de casa acho que umas 4 ou 5 vezes. Eu abandonei a minha própria filha com a minha mãe. Quando tu tiveste a tua filha, quando tu engravidaste da tua filha, tu estavas nas drogas? Foi antes? Foi depois? Foi dentro. Durante? Foi durante. Foi durante. E foi... Lisama eu lhe digo que ele é o presente que Deus me mandou. O nome dele é Lisama Miriam, que Deus ouviu a minha oração. Mas eu acho que não foi a minha, foi a da minha mãe. Porque a Lisama foi como se fosse uma luz no túnel a dizer: chega, para. Mas mesmo quando ela veio, ainda cometi alguns erros. E cometo até hoje, calhar, como mãe, mas naquela altura foram... Hoje eu olho para trás e eu me pergunto como é que em sã consciência eu consegui fazer tudo que eu fiz. Porque não estavas em sã consciência. Porque não estavas em sã consciência. Tu falaste um bocado nas imagens e no vídeo que vimos que houve um momento em que pediste socorro. Não exatamente com estas palavras, mas que falaste com os teus pais. Foi num daqueles momentos em que tens uma branca e que percebes que tudo aquilo era um erro terrível e que sozinha não conseguias sair do erro? Daquele buraco? Durante esse tempo todo, tem algo particular que eu nunca deixei os estudos. Mesmo quando saía de casa, mesmo quando aprontava, eu nunca abandonei a escola, que isso é muito raro de acontecer. Normalmente, quando se envolve
É lógico que o meu rendimento escolar desceu e caiu drasticamente, mas eu via que os meus colegas tinham um futuro, as pessoas à minha volta tinham algo para fazer, tinham projetos, tinham várias coisas e eu simplesmente não tinha nada. Eu não sabia o que eu queria fazer mais, eu nem decisões conseguia tomar sozinha, porque toda vez que eu tomasse alguma decisão era para o lado sempre negativo. Então foi quando eu conversei com os meus pais, me lembro que eu tinha terminado, tinha terminado o ensino médio e conversei com eles que eu precisava de ajuda. E que se eu fosse para a faculdade eu sabia que eu não ia conseguir terminar naquelas condições. Então eu saí da minha província, eu tive que ir para um outro lugar, onde eu pude me encontrar, onde eu conheci a psicologia, que é o amor da minha vida hoje também, e onde eu me encontrei como mulher, como ser humana e como alguém que sabe exatamente o que é que veio fazer aqui na Terra. Foi aí que eu descobri, porque eu andava à deriva. Ora tinha um sonho, ora queria uma coisa, ora queria outra, e foi aí que eu senti que Deus me chamou para ajudar outras pessoas. Eu não tenho mais dúvida disso desde aquela altura. Então foi só ano após ano fazer a faculdade, trabalhar, para hoje estar aqui. Nesta altura que estavas a fazer a faculdade, também já estavas num processo de desintoxicação? Não, já tinha passado. Eu fiquei um ano sabático, pedi mesmo aos meus... Foi quando fui pedir a não deve ter sido uma conversa fácil. Ou até foi uma conversa fácil porque foi uma conversa de descarrego de tua parte, de... Foi, porque eu sempre tive algo que... Por isso é que às vezes é difícil entender o ser humano, porque eu sempre fui muito amiga dos meus pais. Eu sempre conversei muito com eles. Meu pai é uma pessoa muito comunicativa, minha mãe também. Então não foi difícil sentar e conversar. Foi difícil ganhar a coragem. Mas eu sabia que em momento nenhum eu ia ser julgada, eu ia ser acusada por eles, pelo contrário. Eu me lembro que o meu pai, quando eu estava a passar alguma situação e alguém falasse de mim ou trouxesse alguma notícia negativa, ele quando viesse conversar comigo, eu lembro-me que muitas vezes eles falavam: filha, tu és capaz, tu vais conseguir. Então eles dois foram as duas pessoas que acreditaram em mim e que me falavam isso mesmo eu estando na situação em que eu estava. E foi uma fase que, se eu não tomasse aquela decisão naquela altura, Patrícia, hoje eu não estaria aqui. Eu tenho amigos que não estão vivos até hoje, que estavam lá comigo. Tenho amigos que não têm uma vida hoje, não conseguiram terminar os estudos, não têm nada, praticamente. E dói, porque constantemente eu quero ajudá-los, quero tirá-los daquele lugar, porque não é fácil você olhar para aquelas pessoas que andaram contigo, conviveram contigo e ainda continuam naquela situação. Tu hoje, com a tua formação, com tudo o que passaste, com as vivências que tens, com o saber que adquiriste a nível académico, ajudas jovens que passaram por coisas parecidas com o que tu passaste, outras mais difíceis. Salvas vidas. Salvas vidas é a palavra. Eu acho que não sou eu para falar de cima. eu digo sempre que eu tenho sido usada por ele. Eu sou um canal e uma das coisas, um dos requisitos, por exemplo, quando eu vou contratar alguém que trabalha comigo, por exemplo, eu quando vou orar, eu digo: Pai, que seja alguém que tenha os mesmos princípios que eu. Pode até nem ir à igreja, né? Mas que tenha pelo menos os mesmos princípios que eu. Porque é mais fácil conviver e trabalhar, porque quando aparece algum projeto que temos que fazer algo gratuito, é preciso ter alguém que tenha o mesmo conceito que tu queiras. Então, graças a Deus, Deus tem me mandado profissionais que navegam no mesmo barco que eu, que são pessoas que, quando eu tenho algum projeto, quando eu tenho alguma ideia, eu ligo: olha, doutor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e graças a Deus eles vêm comigo. Então, um dos nossos objetivos hoje é mesmo esse. Ok, não vou dizer que a gente não ganha dinheiro, temos a parte que ganha, mas
o meu maior foco é cuidar da saúde mental. É fazer Algumas destas pessoas que navegam no mesmo barco que tu quiseram-nos hoje deixar para ti uma mensagem. Algumas destas que navegam no mesmo barco e algumas que estavam sem rumo e que vocês lhes disseram e ajudaram a mostrar o caminho. Eu não acredito. Olá, doutora Ana. Que prazer poder falar um pouquinho sobre você. Você deixa a marca por onde passa. É uma honra poder estar ao seu lado e acompanhar um pouquinho das suas conquistas, da sua vida profissional e de todo o trabalho social que você faz. Você é uma mulher inspiradora para muitas mulheres, inclusive para mim. Se hoje eu sou o que eu sou e faço o que eu faço, é graças a ti. Saiba que você faz toda a diferença para mim e para muita gente. Eu te agradeço muito. Eu sou muito grata a ti. Me tornaste uma mulher, menina, profissional. Beijo, beijo e boa continuação. Daqui é a sua paciente favorita. Se houver uma paciente favorita, eu espero que seja eu. Eu gostaria de falar de si, doutora Ana, como uma excelente profissional, como uma pessoa extremamente corajosa por ter de lidar diariamente com o tipo de situações que lida, que imaginemos não deve ser nada fácil, e continua firme, continua extremamente atenciosa, continua a ser um raio de sol para quem precisava apenas de uma luz. Porque eu lembro-me que entrou na minha vida num momento bastante delicado, mas como profissional que é, soube intervir da melhor forma possível. É uma pessoa extremamente forte e tem um poder incrível de transmitir segurança e confiança com o seu abraço. Tem o poder de abraçar só com as palavras. Muito obrigada, doutora Ana. É uma pessoa incrível. Gostaria mesmo que soubesse do fundo do coração. Beijo de luz, merece. Vocês não são boas pessoas. Ai, meu Ele que nos põe aqui pessoas como tu para partilhar a sua história, pessoas que impactam, que fazem a diferença na vida dos outros. Eu não acredito que não que a minha vivem paciente só para aceitou si. falar. Mas tem mais pessoas que aceitaram falar. Meu Deus. Aguenta aí o coração, doutora. Olá, Ana, meu amor, tudo bem? Que Deus multiplique essas bênçãos que está a derramar sobre ti. E sabes que podes contar comigo para tudo. Te amo com um coração grande. Que Deus ricamente possa te abençoar, minha filha. Estou a passar essa mensagem em primeiro para te agradecer por ter sido uma irmã muito prestativa e para te desejar sucesso na tua nova carreira. Eu tenho muito orgulho na tia Ana. Ela é muito boa com as crianças. Ela é uma tia muito batalhadora. Ela se esforça para continuar com os seus sonhos. Que Jesus lhe abençoe. Eu queria dizer que a tia Ana é uma mulher muito batalhadora, que ela nos ama muito e que Jesus possa lhe proteger. Olá, sou a Tadinha. Gosto muito da tia Ana. Falar da Ana é falar do milagre. Não acredito. Quando eu casei-me, os médicos diziam que eu não podia ter mais filhos, mas pela graça do Senhor, a Ana veio. Ela cresceu dizendo que queria ser engenheira. Um belo dia, ela disse que havia de ser psicóloga. A mulher que ela é hoje é fruto de muita luta, fruto de muita batalha, muito esforço próprio. Quando ela decidiu, quando ela fez o projeto da clínica, mexeu com todos e nós todos decidimos apoiá-la. E eu quero dizer, Ana, eu estou contigo, eu te amo. Tu és o meu tesouro, a minha filha caçula, teu pai te ama e sabe muito bem o quanto tu também me amas. Quero desejar muita felicidade, muito sucesso. Vocês. Ai, meu Deus. Eles são a tua fortaleza, né? E a minha mãe nem tá cá. Como é que vocês conseguiram? Mas ainda Olha. temos uma cereja no topo do bolo. Ai, meu Há Deus. aqui alguém que não podia faltar.
Eu gosto muito da minha mãe, tenho muito orgulho dela, porque ela é uma mulher batalhadora, ela tem se esforçado para alcançar os seus objetivos e ajudar as outras crianças e adultos também. Ela tem se dedicado muito no seu trabalho e isso é muito bom. Ela é uma mulher que tem amado muito a sua família e a Deus também. Espero que ela continue assim a ser essa pessoa que ela é, incrível. E te amamos muito. Beijos, Lu. Amamos. Como é que vocês conseguiram fazer ela falar? Ela é tímida. Oh, meu Deus. E a maquiagem já foi. Continuas linda. Olha, aí passaram pessoas muito importantes na minha vida. Muito. Doutora Febe foi a segunda que falou e tanto a doutora Elaine foram pessoas que quando eu decidi começar o projeto, eu tinha apenas 29 anos, Patrícia. São pessoas mais velhas de mim, com carreiras feitas. E chegar a um profissional e dizer, olha, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto e eu acredito em mim que vai dar certo. E foram 3 meses, acho eu, ou 4 meses sem... Muita luta, né? Sem lucro nenhum, sem dinheiro algum. E foi a minha família, a minha irmã mais velha, os meus irmãos, meus pais, que sempre tiveram aí. A minha mãe, que eu chegava às vezes e dizia, mãe, eu acho que eu vou desistir. Ninguém conhece, ninguém sabe o que é, ninguém sabe nem para que serve uma terapia da fala, mãe. Para que eu vou fazer isso? E ainda bem que não desististe. Amém. Para estas centenas, milhares, para Angola, Moçambique e Portugal que nos está a acompanhar a esta hora e que também querem saber como é que se encontra a doutora Ana, contato da clínica, página nas redes sociais, conta-nos tudo, meu bem. Bem, nós estamos localizados em Benguela, na rua Infanto Henrique, é muito fácil de chegar, mas acho que a forma mais fácil atual de nos encontrar é pelas redes sociais. Nós temos o Instagram, temos o Facebook, é Chombela Psique, assessoria terapêutica. E pronto, lá conseguem encontrar toda a informação, tem os números de telemóveis, porque assim de cabeça vocês me fizeram chorar. Eu perdi toda a estrutura. Ana, meu bem, recebe essa rosa da Jurema Martins, nossa parceira. Assim, só um carinho e um muito obrigada. Muito obrigada. Por teres vindo, por teres partilhado a tua história, por teres deixado esperança em muitas famílias que podem estar a passar por isso ou que venham a passar. Olha, eu quero só deixar aqui um recado que Força. Todas essas pessoas que vocês foram buscar e falaram um bocadinho de mim, todas elas fazem parte da mudança e do crescimento. E uma das coisas mais importantes que a gente pode deixar e falar é que é preciso o apoio da família, porque se não fosse a minha família, vocês não teriam, aliás, essa doutora Ana que tá aqui. E quando falo família, falo tudo, até mesmo os meus sobrinhos. Eu já tenho um que não falou porque acho que não quis, em que ele várias vezes já veio ter comigo e ele bem pequenininho e ele falava, tia Ana, quando é que você vai entrar na igreja? Quando é que você vai mudar? Então, desde os meus sobrinhos, os meus irmãos, os meus pais, eles sim também foram um motivo que hoje vocês têm essa Ana aqui presente. Então, muito obrigada a eles e beijinhos. Super obrigada. Obrigada, super obrigada. Patrícia, prazer mesmo, conhecer. Mesmo. Tudo de bom, prazer enorme, enorme. Epa. E a vida que pode sempre dar a volta, a vida que pode estar no pior dos momentos, mas pode sempre dar a volta. Como disse a Ana, com a força, com o apoio da família, sem apoio da família, sem ajuda, sem rede de apoio, é muito difícil. As coisas podem e vão melhorar. Obrigada, Ana. Obrigada eu. Estamos a ir